Nossa, pera. Doutor Holiday. E aí, Holiday? E o livro? Cadê o livro? Eu nunca sei qual é a minha câmera. Pode deixar que eles cortem errado mesmo, não tem problema. Vou te falar. Você escolhe. Aqui você olha pra uma, outra te... tá, entendeu? É o Ronaldinho Gaúcho. Você olha pra uma e fala pra outra. É o que tiver. Deixa eu falar uma coisa. Cadê o livro? Eu esqueci o livro. Esqueceu o livro? Tá bem comprometido. Põe o livro aí. Então volta outro dia, obrigado. O livro, vamos remarcar. O livro chama-se Senzala Ideológica. Ele esteve aqui lançando o livro. O Holiday está à venda aí em todas as livrarias para você, Senzala Ideológica, para quem quiser comprar o livro do Fernando Holiday. Exatamente. E aí, quais são as novidades? Pois é. Você abandonou a política? Eu dei um tempo agora, sabático. né? Não serei candidato esse ano, não pretendo mais ser vereador. Tô seguindo na minha carreira de medicina, mas... estudando medicina, né? Mas não quero abandonar a política no sentido de comentar sobre política, né? De falar sobre política. Inclusive, na minha página esses dias aí, fiz uma cobertura intensa sobre as eleições da Venezuela e tudo mais. E a ideia é seguir nessa linha aí pelos próximos Mas aí você se ferrou, né? Por quê? Nossa. Porque você tava nos Leonardos. Os Leonardo? Leonardo. Não, você teve lá te derrubaram. Na polícia que te derrubaram, né? Pô, foi ameaçado. Na ameaça. Você é louco, meu. Andou com colete. Você esqueceu? Eu não esqueci. Porra, eu não esqueci. O colete e o diabo, compadre. Não, é verdade. Porque o negócio foi o seguinte, né? Eu denunciei um esquema de corrupção que envolvia emendas e tudo mais. Denunciei para o Ministério Público. Participei de uma ação controlada que era meio que você finge, né? Participar do esquema para poder descobrir mais coisas. Só que aí você tem que gravar as pessoas. Tudo era para ser sigiloso, né? Mas claro, como tudo no Brasil, acabou na imprensa. E aí por conta disso vieram as ameaças. Eu andei com colete por 1 ano. Sim. Mas a escolta eu ainda tenho, da Guarda Municipal. Sério? De São Paulo por E conta isso não deixou você arrependido e falar, puta, onde é que eu fui me meter, cara? Eu acho que o arrependimento não vem nem tanto por conta das ameaças e tal. Porque se tivesse dado em alguma coisa, pelo menos valeu a pena. E não deu nada? Nada. O esquema continua. A hora serviu só pra você ficar correndo risco. Todo mundo que eu denunciei continua intacto. Não teve nem busca e apreensão. Meu Deus, você tá brincando. Nada. Isso é um dos... E aí isso sim decepciona. É um dos motivos, inclusive, pra eu não ser mais candidato. Isso que eu ia perguntar. Esse foi um dos motivos. Fora isso, tem alguma outra questão? Tipo, falou assim, pô, não anda nada aqui, os projetos sérios, a galera não prossegue. Fora isso, qual foi um outro negócio que você falou, pô, eu vou me distanciar um pouquinho? Eu acho que o primeiro ponto é esse, né? De ter visto. Que uma coisa é você de fora, né? Eu vi a política de fora primeiro, como ativista, protestando e tal. Aí você vê de fora e você percebe, pô, a corrupção é um problema, a gente precisa combater e tal. Mas quando você vê lá dentro, quando te convidam pra participar, e quando você ainda denuncia e nada acontece, tipo assim, essa Você fala, o negócio é muito maior do que o... É um negócio, tipo Meu assim, Deus, triplica, papelão, hein? É um negócio Sistema, né? O sistema exatamente. Compadre. Então eu vi o sistema assim... Você viu por dentro. Exato. E isso dá um susto, dá um impacto. Agora, um outro problema, aí já foram as minhas decisões erradas. Eu acho que eu entrei na política muito jovem e cometi muitos erros em pouco tempo. E um desses erros que eu sempre falo aqui, inclusive todas as vezes que eu venho, eu faço questão de falar, porque eu acho que na política, às vezes, a pessoa tem muito medo de admitir os seus erros. Eu acho que é sempre importante reforçar. Eu demorei muito tempo para apoiar o Bolsonaro. Fiz críticas a ele que hoje eu considero muito injustas, etc. E eu acho que se eu continuasse direto, assim, tentando sempre uma eleição, sempre um mandato, a imagem que passaria é de um oportunista. Então, mesmo. mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Como tem muitos, né? Eu quero evitar essa... Então eu vou fazer uma pergunta pra você agora. Pessoal. Esse negócio... Porque o que acontece é o seguinte... A esquerda trabalha muito bem em taxar os outros. Em meter a pecha no cara. Rotular. Então o cara que é bolsonarista hoje,
Primeiro, o cara de direita é bolsonarista. É, não importa. Não importa. É direita, é bolsonarista, é gado. Se você tiver um pensamento assim mais à direita, que não seja muito coletivista, que não concorde muito com essas coisas, você é bolsonarista. Se você é bolsonarista, você é genocida, Negacionista. você é negacionista, você é mundo quadrado lá, Terra plana. você Ultrapassado. e você é a pior isso aí. é Ultradireita. 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 Você é a pior escória que existe. Você não acha que foi isso que aconteceu com você? Como assim? Você diz Eu digo de você ser um cara de direita, de entrar naquele dos direita que entrou, e a esquerda viu o negócio do Bolsonaro e falou: pá, você é não sei o que, você é fascista, você é tal, nazista. E ele ainda tem o Capitão do Mato. Ele é um negro que não pode ser de direita. Eu acho que isso tem, no meu caso mais especificamente, tem muito a ver, inclusive, com o título do meu livro, né? Que é a senzala ideológica. Porque o sujeito, ele acha o seguinte: bom, se você veio da periferia, se era pobre e é negro, no meu caso ainda bissexual, ou seja, você está dentro das principais minorias, você obrigatoriamente tem que defender isso aqui. Se eu não defendo, então eu sou taxado de tudo que é pior possível. E mesmo antes de eu estar com o Bolsonaro, já era taxado de bolsonarista, né? Porque a ideia era, eles acreditavam, né, que o Bolsonaro ia acabar sumindo, não ia ser uma liderança consolidada. Então a ideia era associar todo mundo ao Bolsonaro para cair todo mundo no fosso junto. Só que foi o contrário, né? O Bolsonaro se transformou numa liderança muito sólida da direita e por a direita ter um líder muito sólido, ela acabou crescendo e se firmando hoje na política brasileira. E aí por isso que eu acho que, mesmo tendo sido rotulado, etc., eu deveria ter feito essa correção de rumo lá atrás, entendeu? Porque não adianta essa coisa de, vamos criar uma direita alternativa. Não é assim que funciona. Não funcionou assim para a esquerda, não ia funcionar assim para a direita. É preciso haver um líder. E isso não significa concordar com tudo que ele diz. Significa reconhecer que ele tem uma liderança importante. Sim, claro. É o pensamento, é o livre mercado, é o pensamento que o cara de direita tem. Exatamente. Que não é ser só. Mas na política você precisa de rosto, né? Essa coisa de você defender ideias abstratas não funciona para o eleitor comum. Agora nos Estados Unidos essa era a discussão, inclusive. A Kamala Harris estava tentando colocar o Trump como inimigo da democracia, etc. Para o americano comum, essa coisa do o risco à democracia era um negócio muito abstrato. Aí ela escolheu um vice que falou que o Trump é esquisito, que é um cara maluco e tal. Ou seja, um negócio muito mais objetivo. Então, essa coisa de você tentar tirar a persona não acaba funcionando. Eu acho que esses caras, a semântica que ficou complicada, por exemplo, o Maduro agora ele luta pela democracia. O Maduro é de direita. Maduro é de direita. Você vê o Maduro falando, não, democracia. Ele é conservador. Democracia. É muito louco, Eles é muito louco o que fizeram. fizeram. Então, mas o que fizeram com a semana? As palavras ganharam outro sentido Perderam a força. Isso aí. Eu vou fazer o break. O break não perdeu o sentido nesse programa. Jamais. Ele sempre vai ter o mesmo sentido. O Instagram e o TikTok. Fernando Holliday. Aqui na programação, o livro dele, muito legal. Eu ganhei o meu livro com a assinatura, chama-se Senzala Ideológica. Fazer o break, Reginaldinho. Pois não, gordão. Ô, Holliday, como que fica essa questão? A gente tá falando assim, a esquerda ela é unida, a direita, cada um quer ter o protagonismo. E como que você enxerga, por exemplo, a questão da direita quando ataca a própria direita? Eu vi recentemente o Zema apoiando um candidato lá que não é o Bruno Engler, é outro candidato que inclusive tem um filiado do Novo como vice, que estava no mesmo palanque junto com o Calil. Criticaram o Zema, colocaram o Zema, olha aí como que ele é um cara da esquerda, ele nunca foi de direita. E a gente sabe como que é, inclusive ele apoiou com ressalvas o Bolsonaro. Só que a gente vê também o Bolsonaro apoiando aqui em São Paulo
junto com o Paulinho da Força. Como que fica essa questão de, tipo, esse é mais direita, esse não é? Mais puro. Quem que é o puro? E como que você vê essa questão dessa divisão, de ficar julgando o cara lá? Porque assim, você fala uma coisa hoje e amanhã já é diferente. Você sabe que na política é assim. Ainda mais quando se diz a respeito de apoio político. Como que você vê isso daí na política hoje em dia, hein? Pois é, eu acho que esse é um desafio pra gente, né? Porque o problema que deu lá em BH, por exemplo, foi que dias antes o Zema tinha dito que o Bolsonaro era o líder da direita e tudo mais, e que ele tava com ele. Então, veja, se você reconhece ele como o líder da direita, você acaba pressupondo que você vai estar com ele em todos os projetos. E o Bolsonaro tem um candidato lá e o Zema não quis seguir mas ele é do novo, por esse né? caminho. Ele vai não, onde o sim, novo tá. mas a questão era... foi muito perto as duas coisas, entendeu? Foi uma decisão completamente diferente daquela que o grupo dele estava tomando. Então isso gerou um ruído. Agora, em São Paulo, acho que a gente tem uma configuração um pouco diferente, porque aí a ideia foi justamente criar uma frente ampla, né? Essa ideia aqui em São Paulo, para se tentar combater o principal candidato da esquerda. Sim. Então aí se fez toda essa aglutinação e aí misturou todo mundo e tal. Só que o que fez efetivamente o Bolsonaro ir para essa chapa foi a escolha do vice, né? Então acho que esses contextos... Então, é questão partidária, mas aí você não pode julgar o Zema, porque ele também tá indo junto com o partido que colocou ali, porque no final das contas, amigão, é o partido e acabou, não tem essa. Por isso que eu sempre falo que, pelo menos no meu caso, eu escolho pessoas e não partido. Justamente por isso, para não ter essas... você fala uma coisa, faz outra, mas a pessoa é uma só. E o partido que decide, você vai junto com o partido. Você sabe muito bem, você passou por quê? Pelo Novo? O Republicano? Você sabe como que é a questão do partido. Às vezes você tem que ir com o partido, mas você no CPF, você não quer estar apoiando ali. Eu acho que a grande questão lá em Belo Horizonte é: por que não apoiar o único candidato de direita? Essa pergunta ainda não foi respondida. Já foi respondido por que negociei com o candidato X. É o partido que manda. Então. Porque é o partido. Não é lógico. É o partido. É sobre isso que eu tô falando. É o partido fala assim: Zema, o nosso partido vai ser vice do fulano. Não, mas é o partido do Tarcísio. Qual é o partido do Tarcísio? O Zema que manda é o republicano. O cara é do republicano. Então, ele fez um acordo, o Zema nem tava nesse esquema. O que acontece? Quem manda? Sim, o partido. Não, quem manda é o Centrão. Tá. Quem manda? Aí é outra coisa. Aí a gente tá indo pra outras esferas já. Centrão da massa. Quem manda é o Centrão da massa. O Centrão tem dinheiro. É lógico. Tem aquele orçamento secreto. Que o orçamento secreto... Era secreto O agora. cara põe no colo do nego 50 milhões assim do nada. E aí eles vão e eles votam e eles... Isso tinha que acabar. É verdade. Isso é que virou essa confusão no Brasil. Exatamente. É justamente essa... Fundão. Essa grana, esse dinheiro. É o botão da decisão. Esse é o botão da decisão. Aí vai lá, faz o acerto, você nem sabe o que aconteceu. Exato. Tanto é que a gente vê essas votações de madrugada, um tal, horário... some. Aí os deputados são candidatos a prefeito, eles não votam. Verdade. Eles são... É isso, pode escrever. Boa. Os caras não trabalham 3 horas por dia, mas 3 horas da manhã do nada estão trabalhando. O resto é nós, eleitores. Porque faz nosso papelzinho lá. A gente Bonitinho. tem boas intenções com o Brasil. A gente quer que o Brasil seja um lugar legal. Sem dúvida. Claro. Mas, meu amigo... Mas o esquema tá feito e o sistema o já esquema não é pra já todos. Não Agora, só para não sair dessa pauta aí que você tá falando da direita, me parece que é uma coisa positiva para as próximas eleições, que tem nomes fortes aí. O próprio Zema, ele falou que ele tirou a vaidade, né? Falou que ele poderia ser vice. Não sei se o Tarcísio vai ou não, mas tem o Ratinho Júnior, tem uma turma legal da direita. Você acha que pode ser uma força aí para as próximas ou você acha que vai patinar, como sempre? Não, eu acho que esses nomes você tem o Caiado, que já se colocou, né? E me parece que teve o aval do Bolsonaro para isso também. E o Tarcísio acho que sai como principal nome por governar o maior estado e por ter a maior visibilidade. Só que me parece que o caminho que a direita vai seguir, e acho que realmente deve seguir, é de tentar, até o último instante, colocar o nome do Bolsonaro no campo, porque, querendo ou não, a maior parte da popularidade está com ele. Agora, me parece que se não for possível, o Tarcísio hoje seria o principal nome. Aí o grande dilema é, você abandona o governo do estado
com uma reeleição praticamente garantida para se aventurar numa campanha presidencial. Então, assim, não sei até que ponto ele vai estar disposto a isso também. Né? Mas você acha que o Zema segura? Eu acho difícil, né? Acho que, assim, ó, a personalidade do Zema pode até funcionar para Minas Gerais e tudo mais, mas acho que ele não tem a visibilidade necessária para uma candidatura majoritária. O Caiado acho que já tem um pouco mais, inclusive já foi candidato a presidente, tem um Ratinho Júnior, acho que tem outros nomes que poderiam encabeçar melhor isso. Muito bom. Você vê, né, a direita, você vê como o Brasil, ele tá indo mais para direita, tem bastante nome, né? Sim, É isso que eu tô falando, olha a quantidade surgir. Vamos agora, vamos falar de Venezuela. Oba. Venezuela. Vamos falar de Venezuela. De democracia. Já que a gente está Democracia, falando boa. de democracia dos companheiros. Democrata do programa. Claro. Você acompanhou a... Acompanhei, inclusive hoje saiu uma notícia muito interessante, né? Porque até agora a gente estava acompanhando as eleições na Venezuela sob o ponto de vista da oposição. Sim. Só que a Folha lançou uma matéria hoje falando com fontes de dentro do governo Maduro. Do Miraflores. Exatamente. Que acompanhou a apuração dos votos ali e tudo mais. E parece que foi o seguinte: o Maduro ele realmente organizou uma campanha que fosse para ser democrática, porque ele achou que ia ganhar. Esse foi o primeiro ponto. E organizou dessa forma porque queria que os Estados Unidos retirassem as sanções econômicas da Venezuela. Que era um dos pontos do acordo de Barbados. acordo que eles fizeram em Barbados. Exatamente. Bom, então fizeram. Acontece que quando começa, e lá os votos são transmitidos pela internet, né? Quando os votos começam a chegar na central eleitoral, eles mandam parar a transmissão dos votos porque perceberam que nos lugares onde eles geralmente tinham votos, né, os bairros chavistas e tudo mais, as pessoas estavam indo votar em massa, como eles queriam e como estavam incentivando naquelas regiões, só que não estavam votando nele. Estavam votando no outro. Exato. Apesar das pesquisas do governo dizerem que aqueles votos ainda eram deles. Então o que aconteceu? Esse eleitor clássico do Maduro e do chavismo como um todo estava respondendo a essas pesquisas, dizendo que ia votar no Maduro, mas com medo, evidentemente, de uma retaliação. Sim. E aí, na hora H, acabaram votando no outro. E aí eles pararam a votação, etc., e deram aquele anúncio michuruca. Em resumo, foi tudo no improviso. Entendi. E agora vão tentar se manter pela porque força, agora, né? o que ele falou? Porque o Brasil pediu as atas, né? Teve um... Brasil, sim. México... Foi lá no Chile, na verdade. Não, Brasil, México e a Colômbia pediram as atas. Queremos ver as atas e tal. Agora, o que eles estão falando? Eles estão falando que entrou um hacker... El hackerito. Entrou um hackerito e estragou todas as atas. Interior de São Paulo. Ele falou, infelizmente, Cachorro um hacker. comeu a ata. Você sabe como é que é? Esse Guaxinim. Esse negócio E de aí- hacker é perigoso. E aí entrou um hacker lá. E eu quero saber o seguinte: como é que vai ficar agora a situação? Porque não interessa ter uma guerra civil na Venezuela, que nem o Brasil a gente já recebe muito Exato. refugiado, porque Verdade. vai ser ruim Muitos também estão em São Paulo, para inclusive. Colômbia, para o Brasil também. Por isso que os caras querem colocar um pano quente lá para exatamente. tirar o problema O daqui. Lula fala É que isso, tem que né? ter diálogo. Mas o Não, diálogo é a oposição aceitar que... Não é interessante. Sim. Não é interessante para o Brasil ter uma guerra civil na Venezuela. Não, Sim. Não é? Sim. Não Pra é uma ninguém, coisa. Todo mundo sai Mas- perdendo. é. Mas o ponto é o seguinte, e essa era uma dúvida que eu tinha até bem pouco tempo atrás. O Maduro ele vai se manter pela força, mas a questão é por que as Forças Armadas estão com ele, né? Inclusive viralizou um vídeo da Muito Marina general lá. Corina Machado indo atrás dos soldados, né, que estavam reprimindo manifestação. Era um vídeo antigo, mas viralizou de novo. E aí ela dizendo, por que vocês não estão do nosso lado, né? Tem comida nas suas casas? Qual é a situação dos quartéis, etc. As suas munições estão em dia? A sua proteção e tudo mais? E aí eu fiquei pensando, né, mas por que o exército continua com Maduro, sendo que a Venezuela está jogada às traças? E aí o ponto teve até uma matéria da BBC sobre isso também. O nível de corrupção na Venezuela aumentou muito, né? No ranking da Transparência Internacional, são 180 países listados. A Venezuela está em 177º, ou seja, número 177 de transparência, ou seja, corrupção máxima.
E os caras, no comando do exército, passaram a ganhar muito dinheiro. Tem 2.000 generais. Ah, a turma Ele tá tem recebendo. 2.000 generais. Tem mais general lá do que... Tem bônus pro general. Exatamente. Mas você acha que é a teoria da conspiração quando eu falo que a força militar da Venezuela tá ligada com a Rússia, Grupo Wagner, às vezes viraliza uns negócios falando, não é possível, com a China, realmente tem um apoio desses outros países? Assim, coisas que os especialistas, né, em política latino-americana dizem que com certeza tem são agentes do exército cubano. Porque o negócio é o seguinte, você tem os comandantes do exército ganhando muito dinheiro, inclusive com o crime organizado na Venezuela e tudo mais, só que isso não significa que você vai manter a base coesa, né? O soldado lá não tá pegando milhões e enfiando no bolso. Então, esses agentes cubanos do exército cubano usam as táticas cubanas de manter a ordem no exército ali, com base na ideologia, com base na rigidez, mas também com base na espionagem da vida dos caras, Então, mas monitoramento da Tanto família. que todo opositor é preso. Mas agora tem os mercenários. Né? Então, isso que eu os falei. Estados Unidos Foi o que eu falei. Mas quem começou com isso foi os Estados Unidos, que é os Blackwater, os Blackwater. Mas é mesmo? Tem os, claro, tem mercenário. O que mais tem hoje em dia é mercenário. Agora, na Venezuela, esse os é o... Wagner. Esse então, é o falei, risco. eu perguntei pra você. vocês. O risco na Venezuela agora também é esse, né? Dos grupos mercenários crescerem lá e gerar essa guerra civil, que aí seria ruim pra todo mundo, né? Aí acabou mesmo. Aí virou uma bagunça. Tá certo. Olha, que papo, hein? Foi bom? Foi bom. É melhor esse você papo. ficar Pode voltar pra Foi fora dos Estados rápido Unidos. Doutor Fernando. Quando você volta aí? Fala Combina dos com a Estados Paulinha. Combina com a Se Paulinha um quiser, dia eu tô aqui. pra gente fazer vamos fazer um Só Estados Unidos. Traz o livro. um pânico internacional. Nossa, eu tinha tantas São coisas pra falar dos notícias. Estados Unidos, nem falei. Doutor Fefe. Pânico Connection. Pânico Conexão, notícias internacionais, trazendo aqui ao lado de Fernando Holliday, essa figura fantástica. Agora, um médico, uma pessoa maravilhosa. Estamos aqui. Fernando Holliday, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Doutor Fernando. CNN News, daqui a pouquinho William Vac estará aqui William trazendo para vocês todas as informações da noite. Wacova. Muito obrigado à nossa direção, Diego Delari, essa pessoa fantástica, Paula Kraus e toda a equipe desta Lindo emissora. trabalho. Vocês ficam agora com... Vocês ficam agora com programas maravilhosos. Você gostou? Posso fazer esse estilo também. Muito bom. Vou fazer esse estilo. Isso. Ó, inclusive, a última vez que eu vim aqui, o meu livro não estava na Amazon, tinha esgotado, mas já tá lá de novo, hein, pessoal? Ó, Aí Só, sim. só colar lá. esse livro é um livro bacana. Você vai ler e vai pensar aí, ó. É o Senzala Ideológica. Tá à venda, tá nas livrarias, né? Tá em todos os lugares. Amazon. Mas É na isso aí. Amazon agora voltou também. É isso aí. no seu. Entra lá no site, pode comprar o seu. Ou você coloca Fernando Holliday ou Senzala Ideológica, que já vai lá pro livro, tá? Obrigado, viu, Holliday? Valeu, até a Nas próxima. redes, Fernando Holliday conversando com a gente aqui no Boa. Pânico.